Olá pessoal, tudo bom? Na linha livro bom é livro lido, e na continuação de um vídeo que eu postei há 2 dias atrás, que eu estava falando desse livro do Ian Sansom, que é um escritor inglês radicado em Bangor, na Irlanda do Norte. Tinha recebido essa semana esse livro, December Stories, que é uma coletânea de Natal, basicamente isso. Cheguei inclusive a comentar sobre a editora local, lá de Belfast, a No Lullabies e tal. E esse é o trabalho mais recente dele. E eu tinha no último vídeo citado a única obra dele traduzida para a língua portuguesa, português do Brasil, que é esse livro aqui, tá? Que é A Verdade sobre os Bebês, de A a Z, tá? De novo aqui eu com os meus vídeos toscos, né? Completa falta de talento para fazer vídeos com o celular. Temos aqui a obra dele. Percebam que comparado ao December Stories, né, a gente tem uma coisa um pouco mais rústica, um pouco mais rudimentar, né? Então se a gente fizer a comparação aqui com um livro de uma editora pequena da Irlanda do Norte, com, de repente, sei lá, um cachorro grande do mercado editorial brasileiro, a gente já percebe a diferença de um para o outro, né? Que era exatamente o motivo do outro vídeo falando do December Stories, né? Qualidade de, não digo de impressão, mas talvez de encadernação e tal. Tá aqui um autógrafo que eu recebi do meu querido amigo Ian. Tradução do Alexandre Soares Silva. E tem uma coisa bastante interessante aqui, que um dos revisores, né, dessa obra é o nosso querido Ricardo Lísias. O famoso Ricardo Lísias, né? Conhecido dentro do, não somente do mundo da indústria editorial, mas também um grande autor, né? Que tem aí bastante leitores, inclusive, né? Ele tem um fã-clube bem estabelecido, bem consistente na literatura nacional. E esse livro aqui, que é A Verdade sobre os Bebês, de A a Z, do Ian Sansom, né? Tá aqui as dedicatórias e tal. E eu resolvi fazer esse vídeo pelo seguinte: quando eu estava falando desse aqui, do December Stories, eu citei esse livro aqui, que é o único do Ian Sansom traduzido para o português do Brasil. E aí o pessoal começou a escuta, onde é que eu encontro o livro, etc, etc. Bom, você vai ter que caçar um pouquinho aí na internet, porque a editora é a Barracuda, tá? Obviamente que o foco de telefone celular não é o melhor dos mundos. O site da Barracuda é www.ebarracuda, tudo junto, .com.br. Talvez na loja virtual da editora você encontre essa obra, tá? Me parece que talvez você encontre ainda em alguns catálogos de algumas livrarias e tal. Mas provavelmente você deve encontrar isso aqui online. É até por bons preços, tá? Esse livro aqui, ele é mais ou menos na linha, porque o December Stories ele apresenta alguma densidade, mas aqui a história do Ian Sansom, de determinadas anotações que ele fez quando nasceu o primeiro filho dele, o Joseph, tá? Ele tem 3 filhos, do meio o Isaac e a mais nova a Aphie, e ele escreveu isso quando nasceu o Joseph, que hoje deve estar com 22, 23 anos, tá? Inclusive, se eu não me engano, está morando em Londres, deve estar estudando cinema por lá. E ele escreveu, né, as memórias, ou determinados pensamentos, ideias, elucubrações sobre ser pai e mãe de primeira viagem, marinheiro de primeira viagem, né? Mas dentro daquela linha de humor,
é muito semelhante ao livro do P. O'Rourke. Acho que esse é o nome, P. O'Rourke. Segundo Chico Marques, ele foi editor da Rolling Stones, da revista The Rolling Stones nos Estados Unidos. Que ele tem um livro também muito conhecido no Brasil, chamado Etiqueta Moderna. Finas maneiras para gente grossa. Então a linha do A Verdade sobre os Bebês, de A a Z, é mais ou menos na linha do livro do P. O'Rourke, tá? Do Etiqueta Moderna. Então trabalha com muito humor. É obviamente que o Ian Samson, por ser um professor de literatura, ele tem uma vasta cultura erudita, mas não é aquela cultura erudita chata. Ele fala, por exemplo, de Clarice Lispector, ele fala de Machado de Assis, inclusive ele tem na casa dele, isso porque eu vi, tá? Coleções completas do Machado e da Clarice Lispector, inclusive ele cita, né, na parte final do livro, nos agradecimentos, o nome da Clarice Lispector tá citado nos agradecimentos, mas ele faz agradecimentos para todo mundo, sobra até para o Joy Division, só para você ter uma ideia. Então não é aquela cultura acadêmica chata, não. O Ian Samson, pessoalmente, ele é um cara completamente ligado a coisas que você jamais imaginaria que um professor de literatura de uma universidade inglesa estaria ligado ou conectado, né? Então ele tem uma vasta cultura erudita mesmo, tá? Só que uma vasta cultura erudita que abrange do rock and roll ao, sei lá. Se ele falasse português, ele estaria citando funkeiro. É mais ou menos nessa base, tá? Então já dá para sacar que esse livro aqui, A Verdade sobre os Bebês, ele é um livro que vai trabalhar as agruras de papais e mamães de primeira viagem. E aí teve uma galera que meio que entrou em contato comigo, mais de uma pessoa, achando que o livro fosse uma espécie de manual de, sei lá, por exemplo, saber quando o bebê está chorando com fome ou com cólica, como preparar as mamadeiras, como higienizar as chupetas, né? Como trocar fraldas ou qualquer coisa assim. Não, esse livro são pensamentos sobre situações que o Ian passou quando nasceu o primeiro filho dele. Tá? Mas isso tudo na base, ora do humor, ora de um pensamento mais denso, que tem partes do livro bastante sérias, sobre reflexões de ser pai, de ser mãe, reflexões sobre literatura, sobre humanidade. Então não é muito assim, sabe, pessoal, um manual de como ser pai, papai e mamãe de primeira viagem, tá? Então, desculpe tê-los ou tê-las desapontado, né? Desculpe aí, né? Desculpe aí o desapontamento que eventualmente eu tenha causado em vocês, mas a linha do trabalho do Ian, dessa única obra que ele tem traduzido para o português do Brasil, tem mais a ver com pensamentos, com ideias e situações difíceis que todo papai e mamãe de primeira viagem acabam passando, tá bom? Mas de qualquer forma, é diversão garantida esse livro aqui. Podem buscar, podem procurar, porque realmente o trem é show de bola. Legal? Peço desculpas mais uma vez por um vídeo extremamente longo, tá? Tosquice da imagem, porque o foco aqui nunca acerta e a mão tremendo. Peço desculpas pelo vídeo, pela tosquice do vídeo e pelo vídeo longo, tá bom? E tá recomendado aqui. A editora é a Barracuda. Vocês devem achar alguns exemplares ainda à venda pela internet. Beleza? Obrigado pela paciência de todos aí por terem assistido o vídeo e um excelente final de semana.